Olá você da TBN Notícias, amigos da TBN, amigos das redes. Nós tivemos aqui algumas situações de Buritis, inclusive isso aconteceu no começo do ano de 2018, acho que lá pelo mês de março, por aí afora. Na época o Confúcio Moura, na época governador, esteve aqui na cidade, fez alguns compromissos, inclusive nós acompanhamos na prefeitura ali, assinatura, um evento na verdade para o compromisso de 10 quilômetros de asfalto para a cidade. Na ocasião também ele fez o compromisso e disse que o dia já estava pronto para a construção da RO 460. Na época o prefeito, segundo ele, montou todo o projeto que foi solicitado, o projeto dos 10 quilômetros de asfalto, encaminhou para o governo do estado e esse asfalto não chegou. O que chegou para nós, na ocasião, é que o governador que teria assumido, no caso o senhor, depois da renúncia de Confúcio Moura, para concorrer à eleição ao Senado, o senhor assumiu que o senhor não teria condição de atender um compromisso do ex-governador. E aí a responsabilidade foi toda jogada nas costas do governo de estado, sobretudo das suas costas. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, esclarecesse para a população de Buritis o que aconteceu. O ex-governador Confúcio esteve, fez um compromisso, montou o projeto, disse que tinha o dinheiro pronto na conta, aí o senhor assumiu, o recurso não veio. O prefeito alega que fez todo o projeto, mas o senhor não colocou o recurso. E a população ficou com a ilusão, com a esperança e a ilusão de algo que não acontecia. Eu queria que o senhor, nesse momento, pudesse falar desse assunto, uma vez que o senhor foi muito citado aqui, inclusive por nós aqui no rádio. Ah, legal. Poxa, que pena que a gente poderia ter esclarecido isso já o ano passado. Uhum. E eu tenho uma memória razoavelmente boa e eu nunca conversei esse tema com o prefeito de Buritis, que é uma pessoa que eu tenho um carinho todo especial por ele, tanto é que quando ele foi candidato, até porque eu era o único vice-governador na época, eu vim para cá para fazer campanha, seja por ele, seja pelo Elton, que na época nós estávamos no mesmo partido, e uma pessoa muito amiga. A situação é a seguinte, o prefeito Rony, ele está certo em muitas coisas. Primeiro, o governo do estado à época, liderado pelo governador Confúcio Moura, e eu não sei se provavelmente isso não saiu dele, porque o Confúcio é um cara muito experiente, já foi prefeito, já foi, inclusive naquele momento estava terminando o mandato de governador e deputado federal. E existe uma coisa que a gente tem que a população sabe, e qualquer dona de casa sabe, é que você não pode fazer conta de um exercício deixando aquilo para você pagar no exercício subsequente se você não deixar junto o dinheiro para fazer o pagamento. E eu assumi o governo em abril, sem falar dos problemas que vêm depois, que eu vou acabar dando uma abordada neles aqui, mas de cara eu encontrei 136 milhões de compromissos firmados, e foi um negócio até estranho, porque eu ia assumir o governo, e evidentemente era quem tinha que dar cumprimento a essa situação toda, e eu não fui chamado para nenhum evento para tirar foto com os prefeitos. Esse não é o problema. O problema é que quando foi feito isso, e nós fizemos o levantamento assim que assumimos, porque que aconteceu? O ex-diretor do DR, que hoje é deputado federal, estadual, o Ezequiel Neiva, ele terminou a atividade dele, se afastou para ser candidato. Exato. O governador se afastou para ser candidato. Agora, uma coisa que esqueceram de dizer para os prefeitos, e isso tinha que ter sido dito, é que dos 136 milhões, o que existia disponível em caixa era só 14 milhões de reais. E o Tribunal de Contas falou para mim, Daniel, se você der continuidade a esses contratos de 136 milhões de reais, no final do ano, que eles não vão ser todos cumpridos nesse ano, você tem que obrigatoriamente deixar a reserva de caixa para pagar esses compromissos no ano de 2019 e no ano de 2020. Então é bem simples, você tem 14 milhões de reais em caixa e você tem 136 milhões de obrigação. Isso foi o que aconteceu, né? Eu lamento que o município, inclusive, tenha tido despesa com isso, prejuízo, e não foi só o município de Buriti que passou. Agora, uma coisa pode ter muita certeza, não foi por maldade, por má fé,
E muito pelo contrário, eu teria um prazer muito grande de terminar um governo, ou se não deixasse 10 quilômetros de asfalto pronto, deixar pelo menos a obra iniciada e o recurso para fazer o pagamento. Né? Então o Rony tem razão de estar indignado com o processo, mas a indignação dele tem que ser destinada a outras pessoas. É as pessoas que induziram ele a erro, e não eu. Porque eu, na verdade, fui tão vítima desse processo quanto ele. Bom, naquela época, presidente, eu me lembro muito bem que o governador Confúcio Moura, ele estava acompanhado, inclusive, do deputado estadual na época, que era o Mourão de Carvalho, presidente da Assembleia, e foi algo feito de forma muito, muito consciente da parte do governador, o governador Confúcio Moura. Inclusive, nós temos reportagens, nós temos vídeos. Não, eu não tenho a menor dúvida disso. Isso me causou um sofrimento muito grande. O prefeito Rony, eu não lembro de ter conversado com ele sobre isso. Mas eu recebi pelo menos uns 10 prefeitos. E a coisa mais difícil que você tem é você chegar para alguém e falar, olha, criaram por exemplo, o prefeito de Novo Horizonte, o Cleiton, o Estado criou com ele uma expectativa de compromisso de 11 milhões de reais. Mas o desembolso que teria naquele ano seria de 200 mil. Eu falei, Cleiton, o que a gente vai fazer lá com a tua população é mentir para eles que a gente está criando um investimento de 11 milhões lá. Você acha que a população hoje, em pleno século XXI, você falar que você vai desembolsar esse ano 200 mil reais lá e que eu vou jogar isso, eu não sabia naquele momento quem seria o próximo governador. Eu não sabia se seria Maurão, se seria Expedito, se seria Marco Rocha, então nem pensar que nem ele mesmo sonhava em ser governador, vai ser a verdade dos fatos. Né? A única certeza que eu tinha é que não seria eu. E a segunda certeza que eu tinha e tenho é que eu estou proibido, num final de governo, gerar qualquer tipo de compromisso e despesa que eu não deixo o dinheiro em caixa. Né? Então, nós tivemos que pegar e destinar os 14 milhões, e aí nós pegamos algumas pequenas obras que já estavam em andamento, o que é extremamente desagradável. Né? Mas não foi só esse problema que nós tivemos outro. Por exemplo, o meu querido, que é uma pessoa que eu estimo muito, mas às vezes mal orientada, às vezes naquele momento alguém querendo deixar algumas confusões para ver se o então vice-governador se virava bem com elas, eu e a Assembleia tivemos que resolver a questão, por exemplo, da CAERD, que foi assinado um decreto de extinção da empresa. Cá para nós, a empresa, da forma correta, tem que ser extinta mesmo. Agora, não da maneira como foi feita. Aí a Assembleia assustou isso daí, gerou dor de cabeça que até agora o atual governador está sofrendo com isso e os outros governadores vão sofrer também. Ou seja, coisas que não deveriam ter sido feitas e que foram feitas e que você tem que pegar, ao estar exercendo o mandato, tem que pegar e enfrentar e fazer o que é possível naquele momento. Da mesma forma, aconteceu com a recuperação da RO 460, que até hoje também não foi recuperada. Foi passado para o senhor também alguma informação? Porque o Confúcio Moura, ele, no mesmo ano de 2018, ele disse assim, aqui, até no final do ano esse asfalto será entregue. Ele chegou a dizer isso aqui, e que tinha o dinheiro na conta para isso também. Veja bem, eu não quero... Eu estou reportando, não estou fazendo aqui intriga, não, estou reportando para o senhor. Eu não quero queimar o Confúcio, porque senão dá a impressão que eu sou adversário dele, não sou. Eu sou admirador do Confúcio. Mas eu estava aqui em 2014, na campanha, e eu lembro que houve um compromisso da gente pavimentar, e aí eu fazendo parte, que eu virei vice-governador, da gente pavimentar daqui a 421 até ligar a Nova Mamoré. Foi feito quantos metros dessa pavimentação? 0, né? Então, gente, infelizmente, às vezes, as pessoas se empolgam e falam coisas que sabem que não vai ser cumprida. Essa é a grande diferença que existe entre eu e quase a totalidade dos agentes públicos. Eu não firmo um compromisso com alguém que eu não vou cumprir, mas de jeito nenhum. Eu já perdi muitas eleições e não sofri pelas eleições que eu perdi, mas eu sempre trabalhei com a verdade dos fatos, para que nem sequer seja terceirizado a responsabilidade depois. O senhor era vice-governador. O governador Confúcio Moura, ele saiu, deixou, no caso, o cargo para o vice-governador. O senhor acha que ele agiu com covardia, sabendo que não tinha aquele dinheiro em caixa, como ele falou aqui no estúdio da rádio, sentado onde o senhor está aí, ele falou que o dinheiro já estava depositado na conta, o dinheiro dos 20 km de asfalto e também da RO 460. O senhor, como vice-governador, o senhor tinha conhecimento das contas do Estado ou foi uma caixinha de surpresa quando o senhor assumiu o governo? Eu não quero usar o termo covardia de jeito nenhum, que ele é muito pesado. Eu vou acreditar que o governador Confúcio Moura era uma pessoa de muito boa fé,
Mas um governador, ele é orientado por assessores, aquele negócio todo. E eu quero acreditar, com certeza, ele foi mal orientado e às vezes tinha gente que tinha mais interesse em tirar, porque o Confúcio é um cara muito responsável. Entendeu? Ele jamais cometeria um ato de irresponsabilidade simplesmente por querer fazer maldade. E outra, e o Confúcio não tinha nenhum motivo de querer fazer maldade comigo, que estava substituindo ele, até porque a minha relação com ele como governador e vice sempre foi muito boa. Né? Eu só estava assumindo o mandato por uma necessidade dele, não por uma necessidade minha. Quem tinha pretensão de ser candidato a senador era ele. Então eu não acredito que ele tenha feito isso de covardia, nada disso. Agora, tecnicamente falando, dinheiro na conta você faz um empenho e o dinheiro está depositado na conta. E aqui, eu não sei, eu não ouvi o que ele falou, porque às vezes a gente fala uma coisa e o cara entende outra. Agora, a verdade do fato nunca existiu os recursos em quantidade suficiente para cumprir isso. Porque com todos os ajustes, os cortes, o fato de eu não ter sido candidato a governador contribuiu para isso. Porque se eu fosse governador, o cara no governo quer ser candidato a governador, quer ganhar a eleição. Às vezes, assim como tentaram fazer algumas licitações, às vezes até para influenciar positivamente, eu tinha mais interesse nesse negócio do que eles. Que eles não deveriam ter feito isso, eu não tenho a menor dúvida que não deveria. Porque eu não faria, simplesmente por birra ou por pirraça, de deixar de executar algo que eu teria o prazer de executar. Até porque... Se tem uma coisa que eu gostaria de ter tido o prazer de ter vindo aqui em Buritis hoje e falar, olha, além de tudo que a gente fez historicamente pela cidade, nós deixamos os 10 quilômetros de asfalto. O prefeito Rony tem razão dele estar puto da vida. Agora, ele está puto da vida com o cara errado. O teu governo não conseguiu também manter um contato, talvez não foi procurado, não olha, teve ciência. O governador mais aberto que esse estado já teve para receber prefeito sou eu. Talvez se o prefeito Rony tivesse conversado comigo, ele teria ficado menos magoado comigo, mas aí uma cobrança mesmo. Ele nunca me procurou para tratar sobre esse tema, porque o esclarecimento que eu estou dando para vocês aqui, eu teria dado para ele. E todo mundo que parou para me ouvir, eu mostrei, e foram muitos prefeitos, e muitos deputados também. Mas a questão aqui, na verdade, é porque o próprio prefeito teve diversas vezes aqui no rádio depois disso. Muitas e muitas pois vezes. Pois ele, em vez de ele vir para o rádio, eu deveria ter lá no meu gabinete. Eu teria dado esclarecimento melhor para ele. Ele vinha no rádio, buscava informação, porque assim, o prefeito ele é o executor das obras públicas. Nós aqui, como imprensa, a gente reporta para a sociedade. Claro. Não, eu não estou discutindo o papel de vocês de jeito nenhum. O prefeito ficou chateado, mas chateado ficou a sociedade de Buritis. E ficou chateado com o ex-governador também. Com o ex-governador e com o senhor também, porque a culpa ficou em cima do senhor também. Mais chateado sou eu, que hoje já está fazendo quase 9 meses que eu saí do governo e é a primeira vez que alguém me fala desse negócio. Eu estou muito mais chateado. Então faltou informação ou da parte da prefeitura, que não procurou o senhor, ou da parte do governo do estado também, que não esclareceu para a sociedade o que o senhor está esclarecendo hoje. A honestidade que ele tem como ser humano e como pessoa pública não vai permitir ele pensar diferente. Eu nunca me recusei de receber nenhum prefeito em particular, e menos ainda o Rony. Até porque o Rony, eu tenho um compromisso especial com ele naquele momento, porque eu vim para cá como cabo eleitoral dele para fazer campanha para ele. E para ele e para o Elton. Então, eu nem conhecia ele, conhecia bem o Elton. O governador Confúcio Moura, na época, agora senador da República, ele acabou pagando um preço bastante alto por causa disso também. O cara que mais colocou recurso em Buritis, historicamente, é o Confúcio. Sim. É só que ele fez muitos outros compromissos. Por exemplo, nós temos hoje a CESDEC, que está ali um elefante branco abandonado. Obra inacabada. Inacabado, que faz vergonha a gente passar de frente ali. Começou no governo Confúcio Moura, passou pelo seu governo, estamos no governo Marcos Rocha, e está ali a Polícia Civil de Buritis trabalhando num local que não há condição da Polícia Civil trabalhar no local onde ela está hoje. E existe uma obra que já foi colocada ali no mínimo R$1 milhão, já há 4 anos aquilo ali. Inacabado. Essa obra Nós temos outras obras. Mas a obra de Buritis aqui, uma coisa é você prometer que vai fazer uma obra e não ter nenhum recurso para fazer a obra. Esse caso da obra aqui da delegacia de Buritis, e eu nem sei se resolveu ainda, tinha um problema do hospital também. O problema é o hospital, desculpe se eu falar para você, o hospital gastaram 3 milhões. Só para terminar. E está tendo que refazer a obra. Só para terminar o raciocínio. Quando você vai fazer uma licitação, o nosso país tem uma legislação que se você dirige a licitação, você vai preso. Não pode. E não pode mesmo. A legislação é para evitar isso. E você não tem condições de controlar quem é que vai ganhar a licitação da obra.
E de cada 10 empresários que se vão fazer, o problema nosso está na qualidade dos empresários que vão participar de licitação pública. De cada 10, pelo menos, 3 não dão conta de cumprir o contrato. E é o problema que aconteceu aqui em Buritis. E diz que raio não cai 2 vezes, acabou caindo. Aqui caiu muitas vezes. Aqui caiu com relação ao hospital e caiu com relação a uma delegacia. Agora, se serve de consolo, eu administrei, os maiores problemas que eu administrei não foi de coisas novas que nós iniciamos, foi de coisas velhas que a gente não sabia como é que você terminava aquilo. E essas obras são uma delas. Porque às vezes você já não está numa segunda empresa, você já está numa terceira empresa e a primeira já desapareceu e a segunda também. O Confúcio tem uma folha de serviço prestada aqui muito grande. Em 2014, por causa da Avenida Ayrton Senna e por causa da Avenida Porto Velho, nós levamos um cacete eleitoral aqui dentro. O Confúcio poderia só ter feito uma meia sola na recuperação do asfalto urbano, e ele não fez, ele inventou de fazer uma obra estruturante boa, e que foi feita, que foi boa, que foi entregue para a população, entendeu? Então, é um cara que tem uma grande contribuição, e pode contribuir muito ainda. Eu tenho certeza que ele está fazendo tratativas, não acompanho o mandato dele, até porque eu cuido da minha vida, ele cuida da dele, são vidas distintas, mas eu tenho certeza que ele tem uma agenda muito boa com a Prefeitura, com a Câmara de Vereadores, e assim como ele sempre prestou serviço aqui, eu tenho certeza que vai continuar fazendo. Obrigado, Daniel, pela presença aqui. Eu que agradeço. Bastante esclarecedor a vinda do senhor aqui. Estávamos aguardando o senhor vir, porque era assunto que era... Rapaz, se eu soubesse que o tema era esse, eu já tinha vindo há um ano atrás. Vamos pegar a estrada agora. Porque eu estive aqui como governador e estive com o prefeito, inclusive, e ele perdeu belas oportunidades de dizer de público, até para mim ter oportunidade para falar de público. Porque, me desculpa, você ir para uma emissora de rádio, quando o outro cara não está presente para falar o que quer a respeito dele, e ele não ter oportunidade de sequer falar, não, você está errado com relação a isso, eu não quero dizer o nome inadequado para isso, porque é um nome meio esquisito. Mas eu não faço isso de jeito algum. E nós perdemos a oportunidade de ter esclarecido isso ainda no período que eu fui governador. Porque eu, com o mandato de governador, eu vim pelo menos 4 vezes aqui em Buritis. Lamento que a gente esteja quase um ano depois que eu deixei de ser governador, tratando de um tema que eu poderia ter tratado em abril, em maio, em junho, em julho, todas as vezes que eu estive aqui. Muito bem. Vamos pegar a estrada agora. Obrigado, Daniel Pereira, pela presença aqui.